paz, queridos e queridas. É sempre um motivo de gratidão ao Senhor nós estarmos compartilhando, não é, da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, primeiramente, eu vou compartilhar com vocês, porque eu tenho vivenciado isso, né? E é sobre paciência e confiança. Porque as duas andam paralelas, elas andam juntas. Guarda essa frase no seu coração. A confiança celebra antes de acontecer. E a gratidão celebra após acontecer. Então, confiança gera em nós uma celebração. Nem aconteceu, mas nós já estamos vendo. A gente vai dar uma lida em alguns versículos da palavra de Deus e nós vamos perceber que vários versículos falam sobre confiança. Se a gente for procurar, né, os versículos, nós vamos encontrar diversos. Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confia em Deus e não nas suas próprias ideias. O Salmo 37 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho ou por causa do homem que executa maus intentos. Eu quero compartilhar com vocês, queridos, a história de Abacuque. Abacuque, o relato, né, da história de Abacuque, do livro de Abacuque, é um relato muito, muito edificante para as nossas vidas. Lá, o livro de Abacuque, ele fala muito sobre confiança, sobre paciência. E as duas, elas são alinhadas. A paciência gera confiança e a confiança faz com que você saiba esperar. Nós precisamos, como servos do Deus Altíssimo, nós precisamos saber esperar confiadamente. E eu não sei o que é que você tem esperado, eu não sei quanto tempo você tem esperado, mas a palavra de Deus diz aqui em Abacuque, que eu vou estar lendo, capítulo 2, e essa é uma palavra rema, é uma palavra de revelação para a sua vida. Aquilo que você tanto espera, olha o que é que o Senhor manda te dizer nesta tarde. Abacuque capítulo 2, que diz assim, na realidade, o livro de Abacuque, ele é um diálogo entre Abacuque e Deus, né? E Deus mostra a importância para Abacuque da confiança e da paciência. Olha como elas são atreladas. A paciência e a confiança em Deus, mesmo diante de situações difíceis. Eu e você estamos, sim, passando por situações difíceis, já passamos e com certeza iremos passar, porque a própria palavra de Deus diz que o mundo não é jaz do maligno e que ele não nos prometeu não termos problemas, mas que ele estaria conosco diante de cada circunstância difícil. E vejam só, Abacuque capítulo 2, versículo 2 até o 4, diz assim: Deus falando para Abacuque. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo. Porque a visão é ainda para um tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma estará orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Amém? Escreve a visão. Qual é a visão que Deus tem dado a respeito daquilo, da sua vida, daquilo que você tem colocado diante dele?
Deus, ele nos dá a visão, assim como ele disse para Abacuque, escreve a visão. Escreva a visão, aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que o Senhor planejou, ele já falou para você. A Bíblia diz que, já em Jeremias diz que eu tenho planos bons a respeito de vós, planos bons para vos dar o fim que mereceis. Todas nós, todos aqui presentes, tem confiança, tem uma visão, algo que Deus colocou no seu coração. Talvez seja uma enfermidade que vai ser curada, Deus já determinou a cura. Talvez seja algo familiar que você está passando. E aqui em Abacuque, Deus nos dá essa palavra hoje à tarde. Não, Deus, vou repetir, porque a visão é ainda para um tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o confiadamente, pacientemente, porque certamente virá e não tardará. Porque o justo, nós, né, iremos viver pela fé. Que coisa maravilhosa, né, queridas? Eu acho que só tem aqui meninas. Que coisa maravilhosa. A palavra de Deus, ela nos garante que Abacuque, ele é a prova viva. A oração de Abacuque, lá quando diz que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Paciência é um privilégio para aqueles que confiam no Senhor. Muitas vezes nós abrimos os nossos lábios e falamos, não, eu confio no Senhor, eu tenho plena confiança no Deus a quem eu sirvo, mas nós não temos paciência em esperar. Nós muitas vezes fazemos o Salmo 70, apressa-te, Senhor, em me socorrer, como uma oração dizendo, Senhor, ou Senhor, apressa, porque eu não estou suportando, ou a minha fé, ela vai ser abalada. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo bem interessante que fala sobre o que é entregar, o que é confiar. Entregar e confiar é descansar. Nós vivemos num mundo tão atribulado, nós vivemos num mundo tão angustiado, nós vivemos num mundo onde nós não temos nem tempo para, muitas vezes, ficar com a nossa família, orar por a nossa família junto com eles. Eu vivi uma experiência essa semana de escrever a visão. Quem me conhece sabe, né, que minha mãe ela tem uma enfermidade, Alzheimer, mas minha mãe hoje tem muito mais saúde do que o meu pai. A minha mãe hoje, o único problema dela é o esquecimento, a demência. Mas o meu pai não. O meu pai é um homem forte, um homem robusto, um homem aonde ele sempre se determinou em fazer tudo de forma muito organizada, um atleta, mas de repente meu pai caiu numa enfermidade. E eu tenho uma promessa do Senhor na minha vida, na vida das minhas irmãs, que crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E no domingo, no Dia dos Pais, o Senhor me deu uma visão de que Deus, meu pai, não vai morrer sem antes aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da vida dele. E a visão que Deus me deu foi uma enfermidade muito, muito grande. Meu pai hoje é muito mais doente do que a minha mãe. Mas eu já declarei, eu quero que vocês declarem também, que a confiança celebra antes de ver. A confiança celebra antes de ver. E no Dia dos Pais, Deus me deu uma visão na madrugada. E essa visão, o Senhor dizia assim, escreve, Cláudia, na tábua do teu coração.
Quando chegar perto do teu pai, impõe as mãos sobre ele, sobre o estômago dele, o intestino dele, e ora, porque eu vou fazer proezas. Ore, não tenha medo, ore e gere. Meu pai não é crente, como eu falei para vocês. Meu pai não reconheceu ainda Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E o que eu quero falar para vocês, a visão que o Senhor lhe der, a palavra que o Senhor ministrar no seu coração, cumpra, não temas, porque aquele que deu a visão, ele se responsabilizará em cumprir. E no domingo, no Dia dos Pais, nós não celebramos no domingo, nós celebramos o Dia dos Pais no sábado. E foi algo assim tremendo, queridas e queridos. Como o Senhor nos deu uma visão, uma confiança e uma paciência. Deus dizia assim: não é no seu tempo, Cláudia, não é no tempo das suas irmãs, é no meu tempo. Tenha paciência. E quando nós estávamos orando, eu fiz exatamente como Deus ministrou o meu coração. Eu abençoei todos os órgãos do meu pai, impus as mãos sobre o intestino dele, sobre o estômago dele. Queridas, confiança é celebrar antes de ver. Eu disse ao Senhor: Senhor, eu confio na cura do meu pai, porque meu pai estava muito doente. Confiar, paciência. Eu já preguei para o meu pai, eu já falei de Jesus, o plano de salvação, mas meu pai com o coração endurecido. Olha aí como a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o próprio, né, para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você não esteja entendendo que situação você está passando agora. Por que que você está passando uma situação temerosa, uma situação que está lhe tirando até o chão? Mas entenda que o Senhor não perdeu o controle de nada. Ele tem o controle de tudo. E eu vivencio isso quando eu lembro de paciência e confiança. E na oração, queridos e queridas, foi ministrada a cura sobre meu pai. Isso foi num sábado. No domingo à noite, minha irmã liga para a gente angustiada, porque meu pai vomitou sangue. Sangue, não foi algo, um vômito marrom. Meu pai vomitou sangue, do nada. E nós ficamos muito angustiadas. Nesta mesma semana ele tinha uma endoscopia. E quando eu lhe disse sangue, o Senhor disse: ora. Ora, intercede, vê o clamor, mas fala, diz ao seu pai tudo aquilo que ele precisa ouvir. E que sou eu que vou estar ministrando sobre a vida dele. Ele vai ficar bom, mas ele precisa entender que eu tenho um controle da vida dele. E para resumir a história, né? Eu conversando com ele, investiguei, vi que todos os sintomas possíveis de uma úlcera, de um possível câncer, meu pai poderia estar, né, vivenciando. E na sexta-feira eu levei, ele tinha uma endoscopia, eu acompanhei, naquela expectativa, meu Deus. E meu pai ficou tão angustiado que ele preparou tudo. Vocês acreditam que meu pai achou até que ia morrer? Até a questão de organizar, a questão de herança, com quem vai deixar, ele organizou, porque ele ficou achando que ele iria morrer porque ele estava com câncer. E quando fez a endoscopia, eu quero dizer para isso, porque talvez você esteja com alguma enfermidade. Mas a Bíblia diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Creia, se Deus tem planos e propósito para a sua vida e para a vida dos seus, nenhuma enfermidade vai permitir que a pessoa morra sem antes aceitar Jesus e sem viver os planos e projetos do Senhor Jesus. E quando fez a endoscopia, a médica me chamou, não é? A gente naquela expectativa, e ela disse: eu nunca vi algo igual a isso.
Esse refluxo causou uma úlcera no seu pai. E aí eu disse para ela o que tinha acontecido com meu pai. Ela disse: venha cá ver o que foi que causou o sangramento. Queridas, eu nunca vi algo tão real na minha vida. O esôfago do meu pai todo ferido. Por isso que ele vomitou sangue. E ela disse: agora tem algo que eu não estou entendendo, Cláudia. Não era para. Se você ele vomitou domingo, era para essa úlcera ainda está muito viva. Mas ela não está. Ela está com uma membrana, como se tivesse aqui algo cicatrizando. E eu disse: doutora, é Deus. O Senhor levou eu e minhas irmãs a orarmos. E aí ela ouviu falar de Jesus. E eu falei para ela sobre o que é confiar e esperar em Deus. Meu pai, ela passou um medicamento. Meu pai, graças a Deus, não deu problema de câncer, não deu problema mais grave, a não ser um refluxo muito forte. Passou o medicamento e hoje mesmo eu estava com ele dizendo que está muito bem. Não sente mais dor, não sente mais nada. Mas aonde eu quero chegar com esse testemunho? Eu quero que você entenda que confiança e paciência, elas andam juntas. Elas não se separam. A palavra de Deus diz lá em Abacuque, né? O livro de Abacuque, ele relata, bem interessante aqui, outros significados. Quando você lê o livro de Abacuque, Deus nos chama a uma responsabilidade, porque o nome de Abacuque significa abraço. Abacuque significa abraço. É o Senhor dizendo assim: olha, quando vocês lerem o livro de Abacuque, sintam-se abraçados, sintam-se amados, confiem em mim, não se turbe o vosso coração. Queridos, muitas vezes nós não estamos recebendo aquilo que nós colocamos diante do Senhor, porque nós não estamos sabendo confiar e sermos pacientes. A palavra de Deus, ela é linda, ela é perfeita. Como é que nós vamos viver no mundo hoje, como estamos, tribulado, com tanta dificuldade, se nós não confiarmos no Senhor? Eu quero ler um texto para vocês, falando sobre exercitar a paciência. Paciência é um fruto do Espírito Santo. A gente pede tantos frutos. Senhor, derrama sobre a minha vida a longanimidade, a bondade, mas a paciência, porque quando você pede paciência, vai vir situações para exercitar a sua paciência. E eu quero ler um texto para vocês, o qual eu li essa semana para os meus alunos, falando sobre o exercício da paciência. E Abacuque, ele foi paciente. Abacuque, quando ele diz assim, ainda que, isso gera paciência, mesmo que não aconteça, mesmo que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, ainda assim, todavia, eu exulto no Deus da minha salvação, eu me alegro em ti. Mas nós precisamos exercitar a paciência, e a paciência vai gerar cada vez mais a confiança. Tem um texto que eu sempre gosto de compartilhar e eu tenho vivenciado esse texto. Ele diz assim: o exercício da paciência. Esta é a história de um menino que tinha um temperamento muito difícil, ele era muito impaciente. Seu pai lhe deu um saco de pregos e lhe disse que cada vez que perdesse a paciência, ele deveria pregar um prego atrás da porta. No primeiro dia, o menino pregou muitos pregos atrás da porta. As semanas que se seguiram, à medida que ele aprendia a controlar a sua impaciência, ele pregava cada vez menos pregos atrás da porta. Com o tempo, ele descobriu que era mais fácil controlar seu temperamento, ser paciente, do que pregar pregos atrás da porta. Chegou o dia em que pôde controlar seu caráter, sua impaciência, a sua maneira de ver as situações e agir
todo dia ele conseguiu trabalhar a paciência. Depois de informar ao seu pai, este lhe sugeriu que retirasse um prego a cada dia que conseguisse controlar a sua paciência. Os dias se passaram e o jovem pôde finalmente anunciar a seu pai que não havia mais prego atrás da porta. Seu pai pegou-o pela mão e levou-o até a porta e lhe disse: Meu filho, vejo que tens trabalhado duro, mas veja todos estes buracos na porta. Nunca mais essa porta será a mesma. Cada vez que nós perdemos a paciência, deixamos cicatrizes exatamente como as que você vê na porta. Nós podemos insultar alguém e até retirar um insulto. Nós podemos confiar em alguém e até desconfiar. Mas a maneira também como falamos é devastador. E tudo que fazemos que gera impaciência traz cicatrizes nas nossas vidas e na vida do outro. Uma ofensa verbal por falta de paciência pode ser tão daninha como uma ofensa física. Pessoas em nossas vidas, elas são joias raras. Nos fazem rir, chorar, nos animam, nos entristecem, nos fazem parar, nos fazem seguir adiante. Nos escutam com atenção e sempre estão prontos a abrir o coração. Deus, Ele não quer que a gente deixe cicatrizes no nosso relacionamento com Ele. Quando nós não confiamos pacientemente no Senhor, eu faço essa analogia, nós geramos cicatrizes no nosso relacionamento com Deus. Assim como essa história que tem como tema o exercício da paciência, nesta tarde, a minha oração é que venhamos ser pacientes, porque a paciência gera confiança. E a confiança, ela celebra antes mesmo de ver. E depois que nós confiamos no Senhor, nós geramos gratidão, porque a gratidão celebra o que já aconteceu. Eu quero nesta tarde orar por sua vida, orar por minha vida e dizer que, Senhor, o Senhor possa estar gerando em nós a tua palavra viva e eficaz. A confiança verdadeiramente em Deus possa ser gerada em nossos corações nesta tarde. Confiar é você orar sobre a vida de uma pessoa e crer que mesmo que essa pessoa não seja crente, não tenha o Senhor como Senhor e Salvador da vida dela, mas pela sua confiança, pela sua paciência, ela será curada, ela será liberta, ela será transformada. E é essa confiança que nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor que trabalhe na sua vida, que trabalhe na minha vida. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração, porque eu tenho vivenciado ela. Eu tenho esperado com paciência. Eu já clamei, eu já acordei de madrugada dizendo, quantas vezes eu não já fiz essa oração? Deus, apressa-te em me socorrer. Só um momentinho, gente. E o Senhor ouviu o nosso clamor. Eu quero orar por sua vida, eu quero orar por a vida daqueles que vão ouvir essa palavra. E o que mais gera no meu coração, Deus, eu não quero ter um relacionamento contigo com cicatrizes. Eu sei que tu apagas todas elas, mas eu quero ter um relacionamento transparente, um relacionamento tranquilo. Eu não quero gerar confiança e, ao mesmo tempo, ser impaciente em não saber esperar. Espera, pois, no Senhor. Esperem no Senhor. E Ele ouvirá o nosso clamor. E no tempo determinado se cumprirá tudo aquilo que Ele
planejou para a minha vida, para a sua vida, para a vida da nossa família, para a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Vamos estar orando. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento, Senhor, as nossas vidas diante do teu altar. Tu sabes, ó Deus, o que se passa no coração de cada um. Tu sabes, ó Deus, as necessidades. Tu sabes aquilo que nós almejamos, aquilo que nós sonhamos, ó Deus. Aquilo que está sendo como um entrave, ó Deus, nas nossas vidas. Mas nesta tarde, o Senhor manda nos dizer, lá em Abacuque capítulo 2, que o justo viverá pela fé e que no tempo certo se cumprirá e não vai demorar. Esta, Senhor, é a confiança que temos em Ti. Obrigada, Deus, por a oportunidade do Senhor ministrar em nossas vidas e nós podermos ministrar na vida dos irmãos. Gratidão. Obrigada, Deus, por a vida de Glauber, obrigada por a vida dos irmãos que fazem parte desta campanha, desta vigília, Senhor. Que o Senhor possa estar continuamente abençoando de forma abundante as nossas vidas. E aquilo que virá vai acontecer. A promessa do Senhor em nossas vidas será cumprida, mas gera em nosso coração o fruto do Espírito Santo, que é a paciência, porque a paciência vai gerar confiança. E é essa certeza que nós temos nesta tarde, que aqueles que aqui foi gerado no coração de cada um a confiança e a paciência. E aqueles que ainda ouvirão esta palavra, também no momento que serão ministrados, também será gerado no coração de cada um a paciência e a confiança, porque tu não perde o controle de nada, Paizinho. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, queridos e queridas. Obrigada pela oportunidade.